Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. Mas se você é um homem expatriado também, tá tudo certo, ok? Tô recebendo várias mensagens de Joyce, você atende homem? Sim, também atendo, tá bem-vindo aqui também. Se você é parte da LGBT Community também é bem-vindo, certo? E hoje eu tô aqui, para quem tá vendo de vídeo, eu tô de volta pro meu cantinho, pro meu home office na Irlanda. Tô muito feliz, mas aquela dorzinha do ciático voltou. Então, eu tô na minha standing desk aqui e eu vou gravar hoje em pé, certo? Foi-se a temporada que eu tava aí 7 semanas em Portugal. Se tu me segue nas mídias sociais, você viu que eu tava lá em Lisboa com a Pete, minha cachorrinha, marido, tudo, e foi maravilhoso. Mas agora a gente tá de volta, porque afinal, né, eu sou também uma mulher expatriada e tenho rodinha no pé. Então por isso que eu também tô sempre viajando. Você também tá sempre viajando, que eu sei, não é mesmo? A gente só precisa o quê? De uma desculpinha para dar uma viajada. Mas, vamos lá, que hoje no nosso podcast Expatriada na Terapia, o assunto é sério, mas não triste, mas talvez você esteja triste. E o assunto de hoje eu queria falar sobre quando a tristeza bater. Então hoje eu vou te dar 5 sinais que você está apenas triste e 5 sinais que talvez você esteja aí com o pezinho da depressão e pode ficar alerta e como que você pode fazer, ok? Porque assim, eu vivo escutando minhas clientes falando, tô deprê hoje, né? Ou tô triste. Ou até mesmo, olha o que eu escuto da mulher expatriada. Chorar é fraqueza, eu não posso chorar. Se eu me entregar pra tristeza, aí já era, eu vou me enfiar num buraco e nunca mais vou voltar. Ou até eu tenho medo de começar a chorar e nunca mais parar. Eu anotei aqui, sentir isso é fraqueza emocional, instabilidade emocional. Mas mulher, eu já quero começar esse episódio dizendo que todos os sentimentos fazem parte. Não são apenas os sentimentos de felicidade, alegria, satisfação, animação. Não são apenas os sentimentos positivos, entre aspas, que a gente fala, que fazem parte, mas os sentimentos que a gente às vezes considera como negativo, e por exemplo, né, na infância, você tá com raiva, que feio, inveja, sentir inveja do amiguinho, que feio, tristeza, não pode sentir tristeza, tem que ficar feliz. E aí a gente cresce achando que chorar é fraqueza, chorar não é coisa de homem, chorar é sinal de instabilidade emocional, que sentir raiva é feio, que sentir inveja quer dizer que você é uma pessoa ruim. E quando eu digo isso, não quer dizer que você vai ficar sentindo inveja de tudo e todo mundo, e tá tudo bem. Não, não é sobre isso. Aqui é para você entender que todos os sentimentos fazem parte, todos. Mas muitas vezes a gente foi julgado quando criança de que um sentimento podia ser assumido, que você poderia sentir, e outro sentimento era errado, você tinha que esconder. Afinal, é feio você dizer que você tá com inveja, que você queria estar no lugar daquela pessoa. Sentir raiva e expressar essa raiva era feio. Mas olha lá, se você é ser humano e tem sangue correndo nessas suas veias, com certeza você vai sentir raiva. Com certeza você vai sentir tristeza. Com certeza você vai sentir inveja em algum momento da sua vida, certo? E aí, vou te falar aqui que você não precisa ficar com medo, com esse trauma de que se você se entregar à emoção, se você sentir essa emoção, tudo lascou. E aí você nunca mais vai conseguir parar de chorar, você vai ficar depressiva, vai precisar tomar remédio, vai ficar inútil, não vai conseguir trabalhar. Calma, não é sobre isso, ok? Eu gosto de dizer que a nossa vida não é uma linha reta. Mulher, nossa vida não é uma linha reta porque temos emoções, porque a vida acontece. E se você é mulher, então, nossa, a gente sente essas ondas, essas variações de emoções em um mês, entende? Homem também sente, mas é diferente.
Então, assim, a sua vida não é uma linha reta. Não espere que vai ter tudo feliz, 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 feliz. Não, não vai acontecer. A vida, ela tem uma variação. E eu gosto de comparar como ondas. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O ponto aqui é a gente não tentar ficar nos extremos e explodir, mas essa variação vai acontecer, ok? Quando a gente é criança, por exemplo, principalmente se a gente for pensar na criação dos anos 90 para trás, as crianças eram muito suprimidas assim para não sentir, não demonstrar. Hoje essa educação tá mudando, não é mesmo? Mas, mulher, muito provavelmente se você tá aqui me escutando, você também veio dessa criação dos anos 80, 90, onde sentir, gritar, chorar já era, não pode. Então, quantas mulheres fortes foram criadas nessa geração? Muitas. Só que, mulher, essa força, o que você chama de força, não quer dizer que você não pode se colocar vulnerável. Ou seja, não quer dizer que você não pode sentir raiva, não quer dizer que você não pode dizer que não sabe, não quer dizer que você um dia não pode acordar mal, triste, que você não sente que está incapaz, sem forças. Isso faz parte. Isso é se colocar vulnerável, é sentir as emoções. E aí eu explico. Quando eu tava arrumando o roteiro para esse episódio, eu lembrei de uma história de uma cliente minha, tá liberado, tá? Já tá conversado com ela. Aqui a gente respeita a identidade de todo mundo, ok? E tá liberada essa história. Mas o que aconteceu? Essa cliente já morava fora e ela perdeu uma pessoa muito próxima dela. E aconteceu de estar no Brasil nessa época que isso aconteceu e tudo mais. E ela ficou muito mal. Muito, muito, muito mal. Por quê? Uma pessoa tinha falecido e ela começou a chorar. Começou a chorar compulsivamente, afinal, foi um choque ali o falecimento daquela pessoa tão próxima. Nessa, os pais dela começaram a ficar desesperados e orar para que ela parasse de chorar, pedindo a Deus que desse força para ela parar de chorar. E ela conseguiu parar de chorar depois. E em terapia ela trazia: eu tenho medo de chorar. Eu tenho medo de chorar e nunca mais parar. Eu tenho medo de chorar e me entregar e não conseguir viver, trabalhar, estar num relacionamento. E por que eu tô contando essa história, mulher? Porque vê como ilustra muito bem o quanto que, olha só, os pais colocam ali, mesmo na vida adulta, mas orando para parar de chorar como se fosse algo que não pudesse, né? E tudo bem que ali a mãe e o pai estavam fazendo o melhor que podiam e estavam tentando dar força para ela. Mas concorda que ali o chorar não era o ponto errado. A questão é que a mãe e os pais estavam tentando acolher. Mas o chorar nunca foi errado. Eu gosto de dizer que o choro é livre. O choro é expressão, mulher. Assim como você fala e se expressa, eu movimento as mãos para me expressar, o choro também. Então, quando você chorar ou se sentir triste, quando sentir aquele aperto no peito, se pergunta: o que esse aperto no peito quer me dizer? O que essa lágrima, se ela tivesse voz, o que ela me diria? É o seu corpo querendo expressar. Vamos falar sobre os 5 sinais de que você está apenas, entre aspas, triste? Então vamos lá. Primeiro de tudo, contexto. Então, aconteceu algo e eu tô sentindo X. É compatível? Uma pessoa faleceu, eu perdi o emprego, eu tô com problemas financeiros, passando por um divórcio, uma doença, tô frustrada porque eu tinha uma expectativa de X acontecer. Então, meu visto sair, eu consegui fazer uma viagem, consegui que um amigo ou os pais viessem me visitar aqui no exterior, consegui tirar uma nota boa na faculdade, consegui terminar o mestrado e o doutorado. Ou quando você briga com alguém que você ama, quando você se sente julgada pelas pessoas, quando tá 10 dias na Irlanda cinza. Você vê que aqui eu coloco situações, várias situações, onde você pode categorizar como grande ou pequena. Ai, Joyce, uma pessoa morreu, né? É claro, né? É claro que eu tô mal. Ok, mas você viu a outra cliente, né? Que mesmo com o falecimento de alguém, não estava se permitindo chorar.
Ah, Joyce, um dia cinza? Nossa, isso é muito pequeno. Não era pra eu estar chorando, não era pra eu estar triste, desanimada de acordar. Mulher, ué, você tá sentindo, certo? Esse contexto é muito importante para você identificar. Pera lá, eu tenho uma razão pela qual. A gente gosta de dizer aqui no pod, eu sempre falo aqui no pod, que você precisa dar nome ao que você está sentindo. Uma sensação no corpo, então um aperto no peito, chorar, tensão nos ombros, nada é à toa. Dá nome, o que está acontecendo? O que aconteceu essa semana? O que você está sentindo? Dá nome. Depois de você dar nome, coloca, tá, eu estou sentindo tristeza. Realmente, no trabalho, fiz 2 erros gigantes no trabalho, minha chefe brigou comigo, tô tendo que resolver um monte de burocracia, as coisas não estão andando. Acordei triste. Olha, faz sentido. Tem uma razão, tem um contexto para eu estar sentindo isso. Vê só? O que geralmente acontece? Você acorda, fala, não era para eu estar sentindo triste. E aí você passa em cima dos seus sentimentos. Às vezes nem fala tristeza. Acorda, só sente um desânimo e só fala, vamos. Vamos viver, não posso pensar nisso, não posso pensar sobre isso. Inclusive, uma das razões pelas quais tem alguns temas aqui no podcast que não são tão populares e escutados, são por isso, porque você não quer entrar em contato com o que está rolando, com o que você está sentindo. Mas, se você não entra em contato com aquilo, como que você vai resolver? Eu machuquei a perna, tô com uma ferida aberta, provavelmente que tá doendo. Ao invés de eu ir lá, olhar para minha ferida, limpar, pedir ajuda para um profissional para resolver essa ferida, eu vou lá, enfio as calças e vou viver. Começa a me dar febre, começa a latejar minha perna e eu ignorando. Mulher, é isso que acontece com seus sentimentos ignorados. Você precisa olhar. Se você não olhar para aquela situação, ela vai piorar, ela vai crescer. Se você não dá nome, não valida, não dá nome para o que você está sentindo, muito provavelmente vai piorar. Tem uma frase que eu escuto muito, eu falo, minha família também fala, que é o quê? Nossa, gente, o que acontece quando as pessoas vão ficando velhas? Que vai piorando a situação. Vai chorando mais, vai se desesperando mais, vai lembrando de coisa do passado e fica ali remoendo. Mas por quê? Será que essa pessoa, principalmente nossos avós e bisavós, eles eram incentivados a olhar os sentimentos? Ou não tinha tempo, não tinha nem condição emocional, não tinha como ser olhado aquilo. E é claro que 80 anos depois, o negócio vai estar muito mais forte. Você vê como que é a analogia da ferida que você não quis olhar, só botou as calças e foi viver e ela infeccionou, deu febre, calafrio. Viu? Porque a emoção é a mesma coisa. Se você ignora, ela cresce, ela faz dar uma infecção generalizada. E aí vira transtornos mentais, vira depressão, vira ansiedade. Por quê? É o seu corpo gritando, igual a febre. A febre tá ali pra quê? Pra mostrar, ó, tem um negócio errado aqui. A ansiedade, a depressão, os transtornos mentais, o burnout estão aí pra mostrar, ó, olha aqui, o burnout é o quê? O trabalho não tá legal, o trabalho tá acabando com sua vida. Você tá virando pó, você tá prestando atenção, mulher? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí dá um shutdown no corpo. Aí não consegue nem trabalhar. Porque o corpo tava berrando. A febre é assim, a ansiedade é isso também, a depressão também, certo? Mas falando sobre os sinais de que você apenas está triste, apenas sentindo. Então a gente falou sobre contexto, falamos sobre a importância do sentir, dar nome às coisas para você não deixar piorar e aprofundar, porque você não tá olhando aquilo não cuidado vai piorar. E aí, tem uma situação que acontece muito na nossa vida de quem mora fora, que é o quê? Fim de ciclos. Quando você tá vivendo um fim de um ciclo, que seja de relacionamento, de trabalho, o fim de ciclo de estar morando naquele país, o fim de ciclo, seu momento. Às vezes você tava numa carreira e aí aquilo, você vê, olha, isso aqui não dá mais. Ou quando seus filhos estão saindo de casa, ou quando você vira mãe. Você vê, é um fim de um ciclo e começo do outro. Mas Joyce, eu queria tanto ser mãe, como é que eu tô sentindo agora mal pelas coisas, saudade de mim? Sim, mulher, porque começo de um ciclo novo, além de você, sim, poder ficar apreensiva sobre o novo que você não conhece, também é o fim de uma etapa da sua vida. Olha o luto vindo. O luto de eu ser solteira e não ser mãe, Joyce? Sim, é o fim de um ciclo e início do outro.
Não quer dizer que você não quer ser mãe, que é uma coisa linda e maravilhosa. Mas a gente está falando sobre deixar algo morrer para algo novo vir. Entende o que eu estou dizendo? Fins de ciclo podem sim bater uma angústia, uma tristeza, mesmo que o próximo seja maravilhoso. Para começar um novo, deixa um velho para trás. Um velho que fez muito bem para sua vida às vezes. Ou mesmo que não tenha feito bem, que vai fazer algumas coisas ficarem para trás mesmo. O sentimento não é matemática, não é exato. Não é porque eu escolhi, por exemplo, um divórcio que só vai ser, ai, aleluia, tô me divorciando. Só vai ser coisa boa. Não, tinha outras coisas que eram boas também e que você vai ter que deixar para trás. É igual mudar de país. Você fica feliz porque você está mudando de país, porque você está iniciando um novo trabalho, mas você está deixando um outro país para trás. Você está deixando outras coisas que você gostava. Então vai sentir, entende? Fins de ciclo vão trazer sentimentos ambíguos. Junto com a felicidade pode vir a tristeza também. Digere isso comigo, enquanto a gente bebe uma água. Aqui a gente se hidrata. Mulher expatriada hidratada. E aí, outro ponto é sono. Sim. Eu tô adorando que essa fase, né, acho que de um ano pra cá, tem ficado muito pop falar sobre descanso e sono, que é um privilégio, né? Porque quando se trabalha muito, quando você tem filho pra cuidar, casa pra cuidar, trabalho, às vezes você não dorme. Quando você tem muita preocupação também, você não dorme. E o sono é um grande regulador das emoções. Tanto que psiquiatras, que são os médicos da mente, e psicólogos, eu no caso, que cuida das emoções ali, dos comportamentos. Uma das coisas que a gente pergunta primeiro pra você quando você chega em consultório é: como tá seu sono? Como tá a qualidade do seu sono? Por quê? O sono, se você tá com muita privação de sono, ele vai afetar diretamente o seu humor, as suas emoções. Eu tava agora, né, que eu falei que eu tava viajando e tudo mais, a última semana foi bem caótica, assim, de coisa boa também, né? Peguei uns dias off com o marido e com a Pete, e aí eu acabei dormindo pouco, dormindo tarde, acordando cedo, e eu senti que eu tava ficando esgotada ali, ó, minhas emoções. E eu já senti, ai, ficando mais irritadinha. Ficando mais sem paciência, com um pouquinho de bateria social, umas tristezazinha. Por quê? Falta de sono, privação de sono. Então, olhar para isso, que muitas vezes você está dormindo pouco, isso está cooperando para você se sentir pior, ok? O sono ajuda muito. O sono é um remédio. Tanto que, quando a gente está tratando pacientes de ansiedade, depressão, a primeira coisa que o psiquiatra faz é medicar para ajudar a pessoa a dormir melhor. Porque se a pessoa não está dormindo bem, fica muito difícil o nosso trabalho como psicólogo e psiquiatra para ali ajudar nesse tratamento da depressão e da ansiedade. Entende o que eu quero dizer? Então, mulher, às vezes você tá exausta, com sono, de TPM, certo? E isso não quer dizer que eu tô desvalidando o sentimento que você tem de angústia, de tristeza, de irritabilidade, de raiva, falta de paciência. Não. Eu só tô dando um nome aqui, porque a partir do momento que a gente dá um nome, você consegue... dei um nome para essa emoção, posso fazer algo sobre. Posso dormir mais um pouco, posso só me acolher porque eu tô de TPM mesmo. Os meus hormônios não estão me ajudando essa semana. Ou eu tô sobrecarregada no trabalho, em casa, com as crianças, com o marido, tudo. Ai, tô merecendo me acolher um pouco, tô exausta. Olha lá. Aí ao invés de pensar que o sentimento vai te dominar, que você nunca mais vai parar de chorar, nunca mais vai parar de dormir, nunca mais vai parar de ficar irritada, é pensar, calma, isso é um momento. Eu tô apenas sentindo. E aí você vai sentir. Vê a diferença? Você deixa o sentimento te atravessar. Então se eu percebo que eu tô sentindo cansada, triste, exausta, tô dormindo pouco, tô me cobrando demais, tô frustrada por conta dessas burocracias aqui da minha vida que não deram certo. Deixa eu me acolher, deixa eu sentir tudo isso, deixa eu validar que realmente foram dias difíceis. O inverno tá acabando, eu tô assim no final da minha bateria. Tá aqui, ó. Estamos em março e ainda tá um cinza, um frio aqui. Ainda vou ter que ralar muito aqui pra vir os dias de glória do verão. Então deixa eu me acolher. Como é que eu faço pra facilitar a minha vida? Percebe? E aí, vamos falar agora sobre quando que muda, né? Que aí são 5 sinais
de que passou da tristeza, que talvez essa tristeza tá indo já para uma depressão, já tá uma red flag mesmo, certo? Então, o primeiro, quando que a gente tava falando no outro, afetou seu sono, que você tá, pode ser, ou que você tá realmente fugindo dos sentimentos, ou que você tá total exaurida, sem energia, sem fôlego de vida. E aí você fica, tem gente que, né, quando é ansiedade, muitas vezes fica com insônia, porque a mente não para, se a mente não para, logo você não dorme. Depressão acontece muito da pessoa sem dormir, mas despertar durante a noite. Ou ficar com um horário muito reduzido do sono, também pode acontecer nos dois casos, né? Ou dormir demais. Porque se eu durmo, logo eu não sinto. Joyce, estou em depressão. Porque às vezes eu tô com um BO, chego assim do trabalho, briguei com a minha chefe, e aí eu não quero pensar em nada, eu só vou, fujo. Inclusive, semana passada, escutei, a minha cliente falou assim, eu falei, e o que você fez com isso? Ela, dormi. Sim! A gente procura meios de sobreviver, de lidar com as emoções. Tá tudo bem e dormir uma vez, tá? 2 vezes. A questão aqui, que a gente vai olhar nesses 5 sinais, é a intensidade, a recorrência, a frequência que isso acontece e o histórico, além do contexto que a gente já falou. Então, assim, você brigou com a chefe, tem contexto. Você tá cansada, exausta de uma semana. Será que não tá tudo bem sentir, fugir, dormir um pouquinho? Mas aí a gente olha e fala, toda vez que acontece algo, você dorme, você foge. Você não quer lidar com essas emoções, você fica sem energia. E isso já acontece, já há alguns anos. Isso tá atrapalhando o teu rendimento no trabalho. Isso tá atrapalhando de você sair com amigos ou do seu relacionamento amoroso, de amizades. E aí entra o segundo e o terceiro ponto, que é um sinal de alerta, que é o quê? Quando esse sentimento que você está sentindo, seja raiva, frustração, tristeza profunda, ele acaba afetando o seu trabalho, o teu viver, as tuas relações. Você vê? Então, o impacto desse sentimento do que você está sentindo vai diretamente bagunçar a tua vida muito forte, aí é um sinal de alerta, super alerta. Uma coisa também muito comum que acontece na depressão é a questão da higiene e cuidado pessoal, que fica de lado. Coisas que talvez seriam básicas ali, um banho, lavar o cabelo, lavar roupa, trocar a roupa de cama, trocar as roupas que você usa. Quem tá com depressão não tem energia, não tem ali aquela energia de viver, o fôlego de vida, sabe? E aí, como diria Freud, o que é o normal para o ser humano? O normal é você trabalhar, amar e ser amado, certo? Como é isso? A gente às vezes pensa que normal tem uma régua aqui, ó. Isso aqui é normal, isso aqui não é. Não, é algo muito mais abrangente, porque cada um vive de um jeito, né? Mas se isso tá atrapalhando você trabalhar, já isso é um trabalho. Trabalhar é o quê? É o que você faz pro mundo. Então, mesmo que você não trabalhe fora, você trabalha na sua casa, você trabalha para sua família, você trabalha para a comunidade, entende? Então é o servir. Quando o que você está sentindo atrapalha o seu servir para o mundo, atrapalha as suas relações em volta, te impede de amar. E quando eu digo amar, não quer dizer que você tem que estar num relacionamento com esposo, com namorada. Não é sobre isso. É sobre você se relacionar com outras pessoas, ok? E não precisa ser muitos amigos, não, porque eu tenho amigos até que eles falam que tem cota de amizade. Tem um amigo meu que ele fala, esse número de amigos que eu tenho é ótimo, eu não consigo ter muito amigo, não. E tá tudo bem, ele é normal, tá? Ele é normal. Ele tá se respeitando. Então, o que é normal aqui é você trabalhar, servir a comunidade em volta de você, se cuidar, amar aos outros, quando eu digo, é amor de amizade, tá? Não precisa ser relacionamento amoroso de parceiro, né? E ser amado. Então é ter as relações, afinal você é ser humano. O Homo sapiens só sobreviveu até aqui porque a gente vive em comunidade. Inclusive, a gente colocou um monte de espécie em extinção por causa disso, mas a gente tá aqui vivendo. Então, não adianta você pensar, você dizer assim, sou um ermitão, Joyce, não gosto de pessoas. Não, relações, pelo menos o mínimo de relações com os outros seres humanos, sim. Faz bem, sim.
Isso não quer dizer que você tem que morar junto com um monte de gente, casar, ter filho, não. Mas é o básico do conviver em sociedade, de ter um propósito de vida. Eita, Joyce, já até cansei. Tudo certo, vamos recapitular. Sinais de que a tristeza passou do ponto. Então, afeta sono, afeta trabalho, amizade, relacionamentos, autocuidado, higiene, impacta, então, todo a sua volta. Então, o trabalhar, o ter uma vida normal, que é trabalhar, amar e ser amado. E aí, gente, entra um ponto bem importante, que é o ser humano tem instinto de vida. Mulher, o ser humano tem instinto de vida. Se você não quer mais viver, se não tá fazendo sentido mais viver, se te cogita várias vezes a qualidade dos seus pensamentos tão ruins, eu sempre falo disso, de qual é a qualidade dos seus pensamentos? Quais são os pensamentos que se repetem na sua mente? São pensamentos de qualidade ruim? De morte, de ai, por que eu tô fazendo aqui? Não é vergonha assumir isso pra você e dizer que isso, se você não está com o instinto de viver, de sobreviver, então tem algo errado. O ser humano saudável tem instinto de vida. E aí eu te digo, não tem nada a se envergonhar aqui. Procure ajuda profissional, ajuda de alguém que você confia, mas principalmente se você está com um problema no jurídico, você não procura advogado? Se você quebrou a perna, você não vai no ortopedista, no médico? Se o seu instinto de vida não está mais forte, se você está considerando ali pensamentos ruins, de morte, ou pensamento de acabar com tudo, na verdade, às vezes não é nem que você quer morrer, né? Às vezes é que você tá com aquele sentimento de que ai, chega, não aguento mais isso daqui. Só queria acabar com isso daqui. Quem quer morrer, na verdade, não é que quer morrer em si. Quer acabar com a dor, com o sofrimento e não encontra outra saída. Por quê? Porque o instinto do ser humano é de vida. Então, não tenha medo, vergonha. Se você iria no médico se tivesse uma quebrada a perna, uma fratura exposta, então, sim, vá cuidar do seu emocional em terapia comigo. Eu sou sua psicóloga, eu estudei, estudo, trabalho para isso. Você não tá sozinha, ok? E aí você fala, Joyce, mas eu não tô nesse ponto. Eu não tô nesse ponto de querer acabar com tudo. Nossa, eu acho que esse episódio nem é para mim. Tá pensando isso? Ok. Eu só sinto um desânimo, uma tristeza, ou eu tô tão cansada do meu trabalho, eu tô só com insônia. Aí eu te digo, uma coisa que eu falei hoje pra minha cliente, inclusive. Que ponto que as coisas têm que chegar pra aí você se cuidar, pra aí você procurar um profissional pra te ajudar com as emoções. Se você tem um desafio, se você já tá com uma queixa, que seja do que você está sentindo, de como lidar com as suas emoções, pronto, isso já é razão suficiente. Não é a gente que mora fora que fica tanto falando que a saúde aqui na Europa é ruim. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma saúde preventiva. A gente previne, ao invés de ser uma saúde de cuidado com sintoma, que acontece aqui na Europa. Só cuida quando o negócio tá, ó, lascado, quando tá tudo errado, aí que vai procurar ajuda, aí que vai procurar solucionar. Então eu te digo, terapia não é para quem já, esse mal aqui tá muito ruim. Esse aqui precisa muito. Não, terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo faz. Por quê? Porque tem gente que não quer se colocar vulnerável, tem gente que quer esperar ficar no pior do pior do pior para fazer algo sobre. E aí eu te digo, o julgamento do que é o pior é muito perigoso para você, mulher. Porque geralmente você é a pessoa que quer ser a fortuna. Não, eu me viro, eu resolvo, eu cheguei aqui, ó, atravessei o oceano, eu resolvo isso daqui, não sou fraca. E aí você confunde fraqueza com se colocar vulnerável, se permitir pedir e receber ajuda. E aí, quando o negócio degringola mesmo, e olhe lá que é aí que você vai procurar uma ajuda da psicóloga aqui. Então, independente do que você está sentindo. Se você aqui pensou que talvez tenha alguns sinais de red flag, de que tá além da tristeza, ou se você identificou que realmente são desafios aí que tá coerente com a situação que você tá passando, mas tá difícil, tá angustiante, tá triste, não tá conseguindo encontrar uma saída para lidar com essas emoções, quer ajuda? Opa, então pronto, terapia para você, certo? Procure ajuda, se permita sentir, valide os seus sentimentos. E inclusive eu quero dar
fazer uma sugestão para você, mulher. A gente fica, quando mora fora, fica muitas vezes muito tempo sozinha, né? E não tem tanta gente para compartilhar os sentimentos. Quero te sugerir de ter um caderno e você escrever nesse caderno. Escrever é importante porque tem a energia ali do escrever, em vez de ser só o teclado, o celular que tem notificação, você vai acabar mexendo no Instagram, ao invés de terminar de escrever o que você está sentindo. Então, a minha sugestão é pega um caderninho e anota. Nossa, tô angustiada hoje. Ai, mas desde quando? Olha o contexto. Qual é a frequência? Aconteceu algo? Mas o que eu tô sentindo? Quando a gente escreve, o pensamento às vezes ele é muito rápido, mas para escrever, você tem que pensar e ir ali, ó, com calma para fazer uma frase que faz sentido. E essa escrita é terapêutica, ajuda muito a você dar nome. E o que a gente falou aqui? Precisa olhar para a situação, dar nome para poder fazer algo sobre. Então, a escrita terapêutica pode te ajudar muito com isso, certo? Esse foi o nosso episódio dessa semana. Te vejo aqui semana que vem, quarta-feira. E se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, um like e compartilha nas redes sociais esse episódio para a sua amiga expatriada, seu amigo expatriado, ok? Beijos e até semana que vem.